Neemias capítulo 12. Os sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilgá, Semaias, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas: Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os cânticos de ações de graças. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam do lado oposto para responder-lhes. Jesuá foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatã. Jonatã foi pai de Jadua. E nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraias, Meraias. Da família de Jeremias, Ananias. Da família de Esdras, Mesulão. Da família de Amarias, Joanã. Da família de Maluque, Jonatã. Da família de Sebanias, José. Da família de Arim, Adna. Da família de Meraiote, Eucaia. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Gineton, Mesulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Miniamim e de Maadias, Piltai. E da família de Bilgá, Samua. Da família de Semaias, Jeonatã. Da família de Joiaribe, Matenai. Da família de Gedaías, Uzi. Da família de Salai, Calai. Da família de Amoque, Eber. Da família de Ilquias, Asabias. Da família de Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes levitas, Joiada, Joanã e Judá, foram registrados durante o reinado de Dário o Persa. Os chefes das famílias dos levitas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos que ficaram do lado oposto ao deles para louvar e darem graças segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e vigiavam os celeiros junto às portas. Eles viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças e com cantos, símbolos, aludes e harpas. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Azimavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram também o povo, as portas e o muro. Fiz então os líderes de Judá subirem o muro e constituí 2 grandes coros para darem graças.
Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaias, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E seguindo por cima da porta de Efraim, da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananel e a torre dos 100, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim os dois coros dos que davam graças pararam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais que estavam comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Ananias, com trombetas, como também Maceias, Semaias, Eleazar, Uzi, Jeoanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores cantavam sob a direção de Jesraías. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhe dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. O ministério do templo. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão havia prescrito. Pois desde os tempos antigos, dos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e havia cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão.